Meu nome é Tamires Lopes, eu sou farmacêutica aqui da Central Injetáveis, faço parte do comitê científico e minha função aqui é estar auxiliando aí os profissionais, principalmente aqueles que estão iniciando com os injetáveis, para conseguir uma prática segura, um domínio aí em relação aos ativos, para levar sucesso aí nos resultados dos pacientes. Eu falo um pouquinho rápido, então se eu estiver indo rápido demais, podem abrir o microfone e pedir para repetir alguma coisa. O treinamento ele tem duração mais ou menos de 1 hora, então é um pouquinho longo, mas vou tentar fazer de uma forma mais didática para não ficar muito cansativo, porque é muita informação que a gente quer entregar em pouco tempo, né? Porque esse treinamento, não sei se vocês já sabem, mas ele acontece de forma presencial nos nossos eventos pelo Brasil todo. Então, no Central Injetáveis pelo Brasil, muitos de vocês que têm contato aí pelo WhatsApp das consultoras já ficou sabendo do evento. Tem esse treinamento presencial, ele acontece o dia inteiro, então essas informações que eu tento passar para vocês em 1 hora, o certo é falar delas o dia inteiro, porque é muita coisa, e vocês têm essa oportunidade de estar participando de forma presencial de um evento. Então, como que acontece esse evento? Tem a sala teórica, onde o profissional médico, o prescritor, ele vai lá para assistir às aulas sobre os protocolos, sobre os ativos. E tem esse módulo que a gente chama módulo prático, onde aborda mais sobre as vias de administração dos ativos, cuidados com os ativos. Então, acontecem de forma simultânea. Então, vocês conseguem aí dividir equipe, um pouquinho para no teórico, um pouquinho no prático, e vai ser sucesso. Espero que vocês tenham oportunidade. A gente vai estar passando em várias capitais aí pelo Brasil. Solicitem a lista de vocês para enviar, para vocês conversarem com um profissional, montar a equipe, para vocês irem no mais próximo de vocês e estar participando dessa imersão, que vai ser muito bacana. Acontece no sábado o dia todo. E entrando agora no nosso tema, a gente vai falar sobre a via injetável. O que é a via injetável? É a via onde a gente trabalha com a proposta terapêutica diretamente na corrente sanguínea do paciente, como a via endovenosa, ou em outras vias injetáveis, que é a via parenteral, onde a gente fala ali de intradérmico, subcutâneo, intramuscular, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso, que são os nossos queridos injetáveis estéreis. Por que a gente fala que é uma solução estéril? Estéril significa que o ativo ele não tem nenhum tipo de contaminação. Ele tem que estar totalmente livre de pirogênios. Porque como a gente está falando de uma via onde você vai entregar um ativo 100% para o paciente, não pode ter nenhum tipo de contaminação. Então, é uma solução homogênea, uma solução oleosa. São diversas suspensões injetáveis que garantem essa entrega aí de uma biodisponibilidade de 100% para o paciente. E como a gente disse que tem que ser algo totalmente estéril, totalmente limpo, a gente sempre indica que o ambiente de trabalho, a gente vai ver mais para frente, que ele seja totalmente alinhado, que não tenha nenhum tipo de contaminação. A moça aqui falou que Na via injetável, é algo que não é novidade, o trabalho com os injetáveis. Nessa primeira busca, a gente pesquisava no PubMed, que é um dos sites mais conceituados aí quando pensa em artigo científico. Se eu pesquisar vitamina C injetável, aparecia cerca de 812 resultados entre 1980 a 2000, ou seja, 1980 já tinha estudos sobre injetáveis, sobre a vitamina C injetável. Então não é uma prática nova, mas é uma prática que tem crescido muito, justamente por necessidade. Os profissionais eles viram que cada vez mais os pacientes estão apresentando deficiências, a via oral não estava sendo suficiente para atingir os resultados esperados. E aí foi se estudando mais, foi se aprofundando mais. E aí quando a gente faz essa pesquisa hoje na PubMed, de vitamina C injetável, a gente já encontra. Oi, tudo bem? A gente começou agora, tá? Mas sejam bem-vindas. E aí, quando a gente faz essa pesquisa
Nós já notamos que entre 2001 e 2024, os resultados de 812 subiu para 1.820 artigos científicos publicados. Então, o número mais que dobrou. E qual que é a indicação do injetável? Por que eu vou indicar o injetável para o meu paciente? Vai muito da necessidade dele. Então, quando o paciente ele está ali, é um paciente bariátrico, um paciente que tem doenças intestinais, doença de Crohn, desbiose, ele não consegue absorver os ativos na via oral. Então, ou quando o paciente faz uso de um fármaco que já é degradado naturalmente, tem uma disponibilidade baixa, a gente vai indicar o injetável pensando aí nessa entrega mais rápida, em garantir o paciente a suplementação ideal. Então, aqueles pacientes acamados também, idosos, onde precisa suplementar nutricionalmente, a gente vai indicar os injetáveis. Aqui é um exemplo sobre as deficiências de vitaminas em pacientes que fazem cirurgia bariátrica, em diversos métodos. Então, aqui nós temos estômago, tem deficiência no fator intrínseco. Esse fator intrínseco ele é principal para a absorção da vitamina B12. Cá no jejum, a gente tem deficiência de ADEC, a gente tem deficiência no duodeno de ADEC, a gente tem deficiência de vitamina K, de vitamina B12, óleos minerais aqui, ó, selênio, magnésio. A gente tem deficiência de zinco, deficiência de ferro, de biotina. Então, são diversas deficiências nesse perfil de paciente bariátrico. Então, o que a gente fala? O paciente bariátrico ele vai estar na clínica para o resto da vida. Ele precisa dos injetáveis pro resto da vida. Ah, mas vai fazer semanal para sempre? Não. Ele vai ter o tratamento, a proposta terapêutica vai atingir uma clínica ideal, estável, vai ser liberado ali por 6 meses e volta para fazer uma revisão, para ver como que está. E dificilmente, somente com a via oral, ele vai conseguir nutrir as vitaminas necessárias sem ter que suplementar injetável. Então, novamente, ele vai ter que suplementar. Porque o paciente bariátrico ele tem muita queda capilar, ele tem muitas deficiências. Esse aqui é um exemplo que fala sobre aquilo que eu mencionei, a biodisponibilidade dos ativos, o poder da absorção. Quando a gente pensa no picolinato de cromo, que é um mineral essencial, na via oral ele tem uma absorção de 0,5%, ou seja, quando o paciente faz uso via oral do picolinato de cromo, 95% daquela dose que está lá escrita na caixinha, ele não está absorvendo, ele está excretando. E aí, ao contrário do injetável, a gente entrega uma biodisponibilidade de 100% na via injetável. Por quê? Aqui a gente tem um esquema para ficar mais prático. A via oral, quando o paciente ingere a cápsula, vai passar pelo processo de absorção, tem o efeito de primeira passagem no fígado, e aí, depois que tem esse efeito de primeira passagem, que é onde perde a maioria da dose, vai para a circulação sistêmica. Já na via injetável, tanto endovenosa como intramuscular, a gente tem um ativo que é entregue diretamente na corrente sanguínea, que já vai para a circulação sistêmica. Reparam que não tem aquele processo de absorção, de efeito de primeira passagem, de excreção? O ativo ele já é entregue, então aí a gente tem uma biodisponibilidade de 100%. Nessa tabelinha aqui, eu queria trazer um foco muito grande para o ferro. O ferro, nós sabemos a importância dele no organismo. E a absorção dele, a taxa de absorção é de 3 a 6%. Ou seja, mais de 90% do ferro que é absorvido na via oral é excretado. Fora que na via oral, o paciente que faz uso ali do ferripolimaltose, que é um dos mais famosos, que você tem que mastigar, tem um gosto horrível e ainda costuma trazer vários contratempos ali intestinais, vários desconfortos,
Na via injetável, você entrega um ferro que, com uma única infusão da carboximaltose, por exemplo, já consegue atingir os níveis ideais. Então, tudo isso que eu citei são benefícios para o paciente e para a clínica também, porque evita que o seu paciente simplesmente pegue uma receita ali na clínica, vai até uma drogaria, compra, leva para casa, às vezes toma no horário errado, às vezes esquece, às vezes não conclui o tratamento, depois é perigoso nem voltar na clínica, né? Fala que não deu certo a proposta terapêutica, não deu certo com o médico, não, mas ele nem se esforçou, ele nem tomou o medicamento da maneira correta, né? E aí, quando a gente fala do injetável, além de ter a possibilidade ali de ser feito em home care, muitos profissionais trabalham em home care, tem aqueles pacientes mais idosos que não têm possibilidade de locomoção, você leva o tratamento até o paciente. Efeito terapêutico mais rápido, a biodisponibilidade 100%, você tem controle de doses e de volume, ali a gente vai ver isso mais para frente. Entendeu? Então, tudo isso são vários benefícios no paciente que ele vai na clínica. Você está controlando ali a terapêutica dele, porque você sabe que o paciente está tomando a dose correta, está tomando no dia correto. Então, não tem como o tratamento não dar certo. E quais são os profissionais envolvidos nisso? É que toda é importante. A gente tem a recepcionista, secretária, ali, assistente, que tem o primeiro contato com o paciente, que gera aquele encantamento com o paciente. A gente tem o médico e outros profissionais responsáveis pela prescrição. A gente tem a equipe de enfermagem, que é quem tem o maior contato com o paciente, porque é a equipe que fica ali conversando com o paciente durante a infusão, a equipe responsável pelas aplicações. A gente tem o farmacêutico, às vezes na equipe de vocês não tem um farmacêutico, mas nós aqui nós nos sentimos parte da equipe. Por isso que a gente sempre está disponível para responder perguntas, a gente gosta de ouvir os feedback. Se tiver um problema, pode mandar mensagem para a gente, porque nós somos um time, é isso que a gente preza, essa relação mesmo, de se você precisar, você pode contar comigo. E que, às vezes eu tenho contato com alguns de vocês pelo WhatsApp, então quem conversa comigo no WhatsApp sabe que se precisar, pode mandar mensagem, que o que a gente não souber, a gente descobre. E aí essa equipe toda ela é importante para trazer um benefício para o paciente e uma proposta terapêutica de qualidade, que é fazer a experiência do paciente ser diferente, fazer o tratamento do paciente ser algo leve, ser algo agradável. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte das ampolas, das características, que são as principais interações. A gente vai falar muito de interação, principalmente ali em compatibilidades, as vias corretas de aplicação. O ativo ele precisa estar sempre limpo, com limpidez e estabilidade. Então, antes de fazer a infusão, quando você prepara as ampolinhas, olhe uma a uma, observe uma a uma se está tudo ok, se tem alguma coisa fora do padrão, se tiver, manda mensagem para a gente. E a gente vai falar sobre o pH e osmolaridade. Por que o pH é tão importante? Por que a gente fala tanto de pH? O pH, um dos pontos mais importantes, é em relação à dor. Quando a gente pensa no ativo intramuscular, o nosso maior medo é o quê? Vai doer? Vai ser desconfortável? E com o pH vocês conseguem descobrir isso. Sempre na ampolinha vem escrito a via de administração, tá, pessoal? Quem nunca observou, vocês vão ver lá a via. IM, EV, ID, SC, são abreviações. Então, se tá lá que a via pode ser IM, vai ter o valor do pH. Aí tá lá, IM-pH 4. Será que vai doer? Sem dúvida vai doer. Porque se o nosso pH sanguíneo está entre 7,4, você aplica um ativo extremamente ácido, o desconforto vai ser grande. Mesmo caso, se o pH estiver muito básico, vai ser desconfortável. Então, qual que é a dica que a gente dá? Se o pH estiver entre 6,5 e 7,5, é tranquilo. Agora, se o pH estiver muito ácido ou muito básico, pode colocar lidocaína por segurança. Para não gerar um desconforto no paciente. É claro que dor é algo subjetivo, tem paciente que tem um nível de tolerância à dor muito grande, outros nem tanto. Então, por via das dúvidas, se você não conhece o perfil do seu paciente, coloca o anestésico.
como a gente mencionou, quando a gente fala ali da via endovenosa, para começar, a gente tem que pensar em quê? No gotejamento. Então, um dos maiores cuidados que você vai ter com a via endovenosa é não aceitar sugestão de gotejamento do seu paciente, porque um gotejamento indevido ele pode gerar uma reação no paciente. Aí, por causa que acelerou muito a infusão? Sim, tem ativo que é tranquilo. Você faz um amino com gotejamento rápido, dificilmente seu paciente vai ter uma reação. Agora, se você faz um ácido alfa-lipoico, que tem um potencial antioxidante altíssimo, com gotejamento mais rápido, e seu paciente está ali primeira, segunda sessão, o paciente todo inflamado, então vai dar uma reação. Pode ter uma queda ali, pode ter uma hipoglicemia, ou até alguma reação de mal-estar, náusea, vômito. A gente vai falar bastante sobre as reações. Outro ponto importante é as misturas, oleosos com não oleosos. É aquela regrinha de óleo não mistura com água. Você não pode fazer um ADEC, uma vitamina D, como a lidocaína. A lidocaína é água, o ADEC e a vitamina D são óleo. Eles não vão mesclar. Se você faz essa aplicação intramuscular, vai gerar ali uma lesão no tecido, vai ficar vermelho, vai coçar. Seu paciente vai mandar aquela foto do bumbum todo vermelho ali coçando. Então não pode. E essa mistura também não pode ser feita no soro. Se você joga um ativo oleoso na corrente sanguínea do seu paciente, pode gerar ali uma embolia pulmonar, por exemplo. Eu estou dando uma olhadinha no chat, gente. Pode ser que eu não consiga fazer isso o tempo todo, mas sempre que eu puder, eu vou dar uma olhadinha. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando, que no final a gente tira as dúvidas, a gente tira uns minutinhos para alinhar sobre as dúvidas. Tem uma pergunta aqui da Viviane sobre um vídeo de aplicação. Sim, no final eu vou falar, você me lembra de falar sobre esse vídeo de aplicação, e a gente montou ele exclusivo mesmo para falar sobre a técnica de aplicação em Z. Esse vídeo foi falando do Chronic, mas serve para todos os ativos. Se você ainda não tem, pode até solicitar a sua consultora. E aí, outras misturas que não podem ser feitas, oleosos com oleosos, eles, apesar de ser óleo, possuem densidade diferente. Então, a coenzima Q10, na hora de aspirar, a gente tem muito mais dificuldade do que a vitamina D. Então, ela é um óleo mais denso. Aplicações com precipitação. Fez uma mescla, tá com precipitado? Descarta. Não aplica. Manda para nós qual mescla que você fez para a gente alinhar qual ativo ali que não está sendo compatível, que está fazendo perder a mescla. E substâncias de laboratório diferentes. É porque a gente quer que vocês comprem só com a gente? É bom, mas não é por isso. É porque quando você trabalha com mescla de vários laboratórios, se o seu paciente apresentar alguma reação, você não tem aonde recorrer, porque você me envia a mescla, tem um ativo lá que eu não trabalho, como que eu vou garantir aquele padrão de qualidade? Como que eu vou garantir aquela compatibilidade se eu não tenho um ativo para testar? Então, sempre faça ativos de cada laboratório separado, por questão de segurança. Mais. Ô Viviane, só continuando sobre a obrigação IM, a gente vai assistir um vídeo sobre ela, tá bom? Com a lidocaína também, a gente vai falar sobre isso. E, Kessila, você perguntou sobre mescla. Quando eu digo mescla, são mistura de vários ativos. Eu tenho, por exemplo, uma lidocaína, um booster de ATP e uma derribose. Eu fiz uma mescla desses 3 ativos. Então, mescla é só o nome que a gente fala ali sobre as misturas de ativos. Então, quando a gente fala ali de associação de mescla, como eu acabei de explicar, a gente não pode fazer com muitas substâncias na mesma bolsa. Então, porque você precisa conhecer sobre cada uma, se alguma tem algum potencial de reação. E quando você faz muitas mesclas, uma mescla com muitos ativos na mesma bolsa, se der alguma reação, vai ficar difícil você rastrear qual ativo que causou. Então, a gente sempre vai falar aí de um volume e evitar muitos ativos na mesma bolsa para evitar essa reação.
Excesso de ativos também pode gerar precipitado, porque você pode perder a compatibilidade dos ativos. pH, muitos extremos, então sempre seguir a ordem de pH, crescente ou decrescente. Escolha a ordem e siga. Se você tiver um choque muito grande desses pH, pode perder a mescla também, pode gerar um precipitado. E o cobrir bolsa. Muitos profissionais têm o costume de cobrir a bolsa, mas nós não indicamos. Primeiro, o soro ele age ali como um estabilizante, então você não vai perder a mescla, não vai perder o soro, mesmo se o ativo for fotossensível. O tempo de infusão ele é muito reduzido. E outro ponto importante, você precisa observar aquela bolsa o tempo todo. E se ela mudar de coloração e você não vê? E se a mescla gerar um precipitado e você não conseguir observar? Então, não pode cobrir a bolsa, não indicamos cobrir bolsa. E alguns cuidados muito importantes ali, quando a gente fala de aplicações, são as técnicas intramusculares mal aplicadas, que gera aquele glúteo vermelho, aquela coceirinha. Isso é um extravasamento do líquido do ativo aplicado para o tecido subcutâneo. E via de administração errada. Nunca pode errar a via de administração de ativo. Quando vocês veem lá no pool de minerais, esse é comum as pessoas confundirem. Ele é só endovenoso. Se você aplica um pool de minerais intramuscular, vai doer demais a conta. Demais mesmo. É algo insuportável e nem a lidocaína dá conta. Então, pensando nisso, nós estudamos e vimos que era impossível aplicar ele intramuscular. E na caixinha nós já colocamos a única via de administração para o pool de minerais é endovenosa. Então, é importante seguir aquela orientação que nós passamos, porque já foi estudado, já foi visto que realmente a via de administração precisa ser somente aquela. Esse aqui é algumas fotinhas dos precipitados, turvados, mesclas que não deram certo. Eu vi até que a Mercy Kelly comentou aí que nunca teve. Que bom, sinal que vocês analisam muito bem a compatibilidade dos ativos. Não realizam nenhuma mescla aí diferente. Aqui, essa aqui branquinha ficou toda esbranquiçada. Não dá nem para ver do outro lado da seringa. Aqui dá para ver em cima esse amarelinho. Aqui abaixo, tipo um pozinho branco, né? Aqui tem um videozinho. Essa daqui é uma mescla que nitidamente não deu certo. E tem 3 ativos lá atrás. Não sei ao certo falar quais são os ativos agora, mas não deu certo. Às vezes é até difícil identificar. Aí tem que olhar com muita atenção. E quais são os maiores cuidados que nós temos aí quando falamos de substâncias oleosas? Quais são elas? Eu falei da vitamina D, falei do ADEC, mas nós também temos a vitamina E, a vitamina K2 e K7 e a coenzima Q10. Todas essas são oleosas. A aplicação delas vai ser sempre isoladas, não são compatíveis com outros ativos e nem podem realizar mesclas. Nós indicamos ali a agulha 30x07 ou 30x08. Quando falamos aplicação profunda e lenta, o que isso quer dizer? Precisa pegar o tecido muscular. Você não pode fazer uma aplicação que vai pegar o tecido subcutâneo. Porque quando isso acontece, quando você tem aí essa aplicação que volta para o tecido subcutâneo, é onde acontece a reação de vermelhidão local. E são incompatíveis com anestésico. Como eu disse, óleo e água não se misturam. Nas substâncias aquosas é mais tranquilo. Também vamos seguir a aplicação profunda e lenta para pegar o tecido muscular mesmo. Utilizar a agulha 30x07 ou 30x08, porque são mais compridas. Já na substância aquosa, nós vamos pensar em quê? Na compatibilidade com o anestésico, na viabilidade do anestésico, ou seja, eu preciso olhar o pH para ver se eu vou precisar de uma lidocaína. Os oleosos, eles não doem, é um desenvolvimento que o nosso laboratório trouxe
já pensando aí que não tem compatibilidade com anestésico, então o oleoso ele tem que ser tranquilo de aplicar, já que não tem como fazer essa mescla entre os dois. Alguma das condutas que nós mais indicamos aí do aplicador, é claro que isso aqui vai muito de pessoa para pessoa, de perfil para perfil, mas são alguns pontos de cuidado, porque você tem que pensar que o paciente ele está ali passando por um tratamento, ele está ali já desgastado, então ter um pouco de atenção com ele, ter um cuidado maior, trazer um diferencial para ele, vai agregar ainda mais. Então, é tratar o paciente com delicadeza, mostrar segurança, para que ele confie em você, é um vínculo mesmo. Ter boa apresentação pessoal também é importante, mostrar interesse pelo bem-estar dele. Custa nada perguntar, aceita uma água, um café, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, posso te ajudar com algo. Ter ética profissional, ser bem-humorado. Isso vai de perfil, igual eu falei, mas acaba agregando, né? Ter capricho e atenção e utilizar, esse aqui é um dos pontos mais importantes, utilizar a receita médica nas aplicações. Então, aquela receita com os ativos da prescrição, esteja com ela sempre em mãos. Deixe o paciente observar ali você preparando o soro. Muitos gostam, muitos têm curiosidade. Às vezes é no momento da infusão que eles vão perguntar o que eles estão fazendo, para que serve, que melhora que eles vão ter. Isso agrega muito. Fazer entrevista. Esse aqui já são alguns pontos que a gente vai pensar na segurança de vocês. Quando o paciente chega, você faz uma entrevista com aquelas perguntinhas básicas de alergia, se já fez antes, é uma anamnese mesmo, se tem alguma interação, se faz uso de algum medicamento contínuo, verificar a pressão arterial. E aí, igual eu falei, preparar tudo na presença do paciente, seguindo os critérios de segurança, com luva, ambiente estéril, realizar a aplicação seguindo a prescrição médica, certificar que o paciente está bem antes de liberar. Se ele tiver apresentado qualquer tipo de reação, aguarda uns minutinhos, monitora o paciente e depois que tiver tudo ok, libera ele. E registrar absolutamente tudo no prontuário. O prontuário é como se fosse o diário de vocês. É o que garante que tudo está dentro do correto, né? Dentro do que foi prescrito pelo médico, pelo profissional. E eu queria só acrescentar aqui que quando vocês fazem essas perguntas, como vocês têm ali um cuidado muito grande, um contato muito grande com o paciente, qualquer coisa que observarem na prescrição que não condiz com a clínica do paciente ou que serve como um alerta mesmo, a gente vai entrar daqui a pouco nas interações dos ativos, notifiquem o profissional prescritor. Entre em contato com ele antes de fazer uma infusão. Porque se o paciente faz uso de um medicamento ali que vai agir no sistema nervoso central e é prescrito um azul de metileno que tem uma interação com esse medicamento, você está indo fazer uma infusão que pode gerar uma reação e que vai acabar te dando uma dor de cabeça mesmo, porque o paciente pode passar mal, é algo que poderia ser evitado. Agora, passou para o médico falou, não, eu estou ciente disso, mas é necessário. Beleza, você já fez sua parte, que é com o cuidado do paciente. Alguns perfis de pacientes que a gente encontra muito por aí, só para comentar mesmo, é que tem aquele paciente mais calmo, colaborador, aquele mal-humorado e implicante, que vai querer acelerar o gotejamento sem dúvida, ansioso e estressado, esse aqui, se pedir para ir na clínica 10 vezes, ele vai falar, viu? A criança inquieta e resistente, eu gosto sempre de mencionar nessa parte, que quando você trabalha com criança, não faça absolutamente nada sem os pais por perto. Os pais, eles têm que estar cientes de absolutamente tudo que você fizer. Então, se você está indo aplicar, fale com o pai, deixa o pai verificar. Às vezes até menciona, estamos aplicando agora a vitamina D, estamos aplicando tal coisa. Vai conversando com a criança e com os pais também, para estarem cientes. E vamos entrar agora um pouquinho na parte prática, onde a gente fala ali das vias de administração. A gente trabalha em 4 vias com os ativos.
intramuscular, subcutânea, endovenosa ou intravenosa e intradérmica. Algumas agulhas, a gente tem ali na parte de estética a agulha menorzinha e na parte intramuscular a gente usa a agulha 30 por 0,7, essa é a 30 por 0,8, verdinha, um verde mais escuro. A 25 por 0,7 também pode ser utilizada aqueles pacientes mais magrinhos, pacientes sarcopênicos, para aplicação intramuscular. Para a aspiração dos ativos, vocês vão ver muito falando da agulha 40 por 12, para você aspirar mais rápido, não agarrar muito nessa parte, né? Mas só para aspirar. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Vou dar uma olhadinha no chat. A gente vai falar do NeuroHealth mais para frente. Se for o caso dele não estar aqui, eu não lembro se ele está nessa aula, depois manda mensagem para sua consultora, pede ela para me chamar na conversa, para a gente conversar um pouquinho sobre ele, porque às vezes são coisas mais específicas, né? A gente consegue falar pelo WhatsApp. Tá bom? Meu nome é Tamiris Lopes. O PDF realmente a gente não consegue liberar, porque a gente utiliza ele em outras aulas, né? Perguntou isso, eu imagino que essa pergunta foi quando eu falei dos precipitados, né? Sim, esses precipitados aconteceu com mesclas que não deram certo. Então, os ativos eles foi correto, mas fez uma mescla com incompatibilidade. Por isso que não deu certo. A vitamina D e a K2 são as únicas possíveis de ser mesclada, porque elas já estão presentes ali no ADEC, por exemplo. Então, essa é a única mescla de oleosos que pode ser feita. Pode falar a sua dúvida sobre a mescla? Você quer abrir o áudio ou digitar? Pode mandar aí que a gente vai conversar. Um minutinho. E aí, entrando agora na aplicação intradérmica, é uma área mais voltada para a estética. Então, são ativos administrados diretamente na derme, então diretamente ali na pele. Aqui a gente... cadê meu vídeo? Aqui tem um vídeo, é feito assim, pápulas mesmo, é um volume bem reduzido de 0,1 a 0,5 ml, ou seja, chega no máximo meio ml. Então, quando você tem um ativo ali de 2 ml, você tem que fazer vários pontinhos, várias pápulas assim. É restrita, não é todos os ativos que são compatíveis com essa via. Então, tem que analisar também. Ângulo de 10 a 15 graus e vai formando essas pápulas na aplicação. A agulha, a menorzinha, aquela agulha que a gente chama agulha de insulina. Você puxa a pele e faz no ângulo de 10 a 15 graus as pápulas. Na via subcutânea, essa via também é voltada para a estética, mas também tem outras utilizações, outras aplicações, como ativos que podem gerar uma reação, como na NADH ou triptofano, que quando você quer fazer a primeira sessão, quando você quer ver como que o seu paciente vai lidar com o ativo, a gente faz na via subcutânea. Essa via tem um volume um pouquinho maior em comparado com a anterior, mas o máximo é de 1,5 ml por ponto. Ângulo de 45 graus. Pode ser feita em várias áreas, como braço, abdômen, coxas, dorso. Uma das áreas mais utilizadas é no abdômen, porque aqui nessa via subcutânea a gente trabalha com as famosas gordurinhas localizadas, a definição abdominal. Tem uma absorção mais lenta, mas é de forma contínua e segura. Por isso que a gente utiliza muito triptofano nessa via. Essa é a via que a gente fala quando tem uma reação lá no glúteo. Então, é uma via ali que é mais sensível, fica acima do tecido muscular e não é todos os ativos que são compatíveis com essa via.
E aí, como que é feita essa aplicação? No ângulo de 45 graus, ali na região abdominal, você separa, né, a região central, faz a asepsia do local e na via subcutânea você vai fazer a preguinha, a famosa preguinha que não pode ser feita na via intramuscular, porque você precisa pegar mesmo a via subcutânea, o tecido adiposo. Tem que fazer aspiração para ver se não volta sangue, se não pegou nenhum vasinho. Faz a aplicação, retira a agulha. Quando você tem um volume, muitas mesclas que são utilizadas na via subcutânea pode ter até 10 ml. Se você trabalha com esse volume tão pequeno, o que você vai fazer? Pontinhos, igual nessa foto acima. Você faz a divisão com vários pontinhos e aplica 1 ml por pontinho. Eu fiz. É a maneira ideal. 1 ml é muito. Na via intramuscular, a gente tem 3 formas. A gente vai começar com a via intramuscular no vasto lateral da coxa. Esse é um local mais utilizado para autoaplicação. Então, eu vou colocar um vídeo aqui onde mostra como é feita essa aplicação. No lado da coxa mesmo. Geralmente é uma aplicação, uma autoaplicação. Então, você mesmo sentado vai ali realizar essa aplicação. 1 palmo de distância do joelho. Você vai fazer a asepsia do local. A agulha vai ser a 30 por 0,7 ou 25 por 0,7. Aí vai depender da necessidade. Faz a asepsia. Nessa região você tem que fazer uma prega muscular. Então, é uma prega grande mesmo para garantir que você está pegando o músculo. Ângulo de 90 graus, faz a aplicação, faz a aspiração, vê se não está voltando o sangue, aplica. O volume dessa via também é bacana, de 4 a 5 ml. E quando a gente fala de crianças, de pessoas mais agitadas, essa via também é uma via para melhor controle, né? A aplicação intramuscular, a principal aí, mais utilizada no dia a dia, que é no glúteo. Ângulo de 90 graus, tem que ser no quadrante superior externo. A gente vai ver como que é feita essa divisão. Não indicada para menores de 2 anos. Volume máximo é de 5 ml, com exceção dos oleosos, que o volume máximo é 2 ml. E quando a gente fala de oleosos, eles geram um depósito na fibra muscular. Então, o tempo que deve aguardar até a próxima aplicação é de 5 a 7 dias. Não pode aplicar nenhum ativo antes disso. Realizar a manobra em Z e não faz prega na aplicação no glúteo intramuscular. Meu Deus. Nesse vídeo aqui, vocês vão ver como que é feita essa aplicação. O ideal é com o paciente deitado, para ele relaxar. Mas se o paciente estiver em pé, tem uma dica que a gente dá, que é pedir para encostar na parede, jogar o peso em uma perna e relaxar a perna que vai ser aplicada. Oi, desculpa. Aqui está fazendo a divisão dos quadrantes e é ali, quadrante superior externo. Então, não é no meio do glúteo, é bem em cima mesmo. Não precisa estranhar quando você vê que está aplicando muito acima, é normal. Com o palmo da mão mesmo, da região central, você consegue fazer essa divisão que vai ficar bem ali no meio. Faz a asepsia do local. Com a agulha 30 por 0,7, vai fazer a aplicação, ângulo de 90 graus. Como que é a técnica em Z? Tá vendo que tá puxando o tecido subcutâneo para baixo? Com força mesmo. E aí vai com ângulo 90 graus, faz a asepsia, vê se não tá retornando o sangue, aplica, pressiona por uns 30 segundinhos só para não retornar. E essa técnica também pode ser feita para cima, quando você pega o tecido subcutâneo e coloca e joga ele para cima. Dessa forma, com a palma da mão você sobe. Quando você faz esse movimento e você aplica, vocês entendem que o buraquinho ali onde você colocou, quando você tirou a agulha do tecido subcutâneo, se moveu para baixo e aí o tecido muscular ficou atrás. Então, o ativo que você aplicou, que está aqui no tecido muscular, ele não tem como voltar para o tecido subcutâneo, porque o buraquinho da aplicação, ele se moveu. Eu acho que deu para entender, né?
Aqui tem uma imagem também que fica mais didática. E aplicação intramuscular ventroglúteo. Essa é uma via muito segura, muito tranquila de ser feita, mas não é popularmente conhecida. Então, e o legal dessa via é que não tem nenhuma região anatômica importante, por isso que ela é tão segura. Para localizar ela, vocês têm que localizar, né, o osso ilíaco, é uma protuberância mesmo, e aí depois que você localiza a pontinha dele com o dedo indicador, com o dedo médio, você afasta, e ali na região central é o local de aplicação. Geralmente é aplicado com o paciente deitado, mas também dá para aplicar com o paciente em pé. Não precisa de manobra em Z, não precisa de prega, não tem nervos significativos ali. Uma região muito tranquila. Volume máximo também muito bom, de 4 a 5 ml. Então dá para fazer uma aplicação bem segura. Aqui no vídeo, vocês verificaram ali a região, localizou a região central, como eu falei. A ponta do osso ilíaco afastou o dedo médio e a região central de aplicação. Nessa imagem aqui, ó, ficou muito didático, porque você consegue ver as letrinhas. O pontinho inicial, letra A, afastou o dedo até a letra B, letra C, e ali a gente tem a região central para aplicação. Deltoide, a gente realiza aplicação, gente? De jeito nenhum. Deltoide hoje é indicado apenas para vacinas. Nenhum dos injetáveis é indicado a aplicação no deltoide. É um músculo muito pequeno, volume máximo de 1 ml, então pode dar uma reação, é melhor evitar. Então não é compatível com nenhum dos nossos injetáveis. E quando a gente fala de preparação endovenosa, o que a gente vai lidar aí no dia a dia? Vou passar um vídeo aqui para vocês verem de uma enfermeira de uma clínica parceira, separando todos os materiais que ela vai utilizar, separou a bolsa de soro, as agulhas, scalp, gel, tudo que ela precisa e separou as ampolas. Aí agora, ela está falando o Gelco 24 que ela utiliza mais, ou o Scalp 23, 21 ou 23, que são os que ela mais utiliza. Mas que a preferência dela é o Scalp 23. Ela pegou a agulha 40x12 e uma seringa de 20 para conseguir aspirar um volume maior de ativos e com uma agulha que vai ser mais prática essa aspiração. Com a prescrição do lado, conferiu todos os ativos, se está correto, e vai fazer a aspiração. Então, ela vai abrindo, olhando o pH e organizando em sequência de pH. Esse método aí de aspirar, esses cuidados, vai muito do pessoal, daquilo que você acha mais prático. Tem gente que prefere aspirar e já incluindo no soro 1 a 1. Tem gente que aspira tudo na seringa e depois coloca no soro. Então, vai muito de preferência mesmo. Aspira as ampolas. E aí, uma coisa que eu quero trazer para vocês, que muitos perguntam quanto a volume. Como que eu vou saber qual soro utilizar? Aqui eu deixei até escrito para ficar mais prático, porque o que a gente indica é 10% de volume. Ou seja, se você tem um soro de 100 ml, você pode trabalhar até com 10 ml de ativo. Se você tem um soro de 250, é de 10 ml até 25 ml de ativo. Passou disso, teria que ser o soro de 500 ml. Mas aí já temos que analisar a necessidade, porque pode ser que tenha uma mescla muito grande. Aí pode ser necessário dividir em 2 soros, aí vai com base na necessidade mesmo. Sempre separar as ampolas em ordem de pH, aspirar utilizando a seringa maior, 10 ou 20 ml, diluir de acordo com a proporção que eu acabei de falar, conecta o equipo para realizar a infusão. Tira o ar do equipo, né, e realiza a infusão. Nesse caso aqui é um vídeo com a bolsa de 250
E o ácido alfa-lipoico, que é da ampola maior, ou seja, ele tem que ser feito isolado, vai fazer somente ele no soro de 250 ml. Agora a gente vai entrar na parte que gera as maiores dúvidas, né? Que é quando a gente fala ali das observações sobre os ativos, das reações, das contraindicações, que é mais delicado. Vou só dar uma olhadinha no chat. Quando você fala de reação alérgica, teria que analisar que tipo de reação, porque, igual eu mencionei, qual a área da reação, se foi o local da aplicação, o que pode ter acontecido. Porque quando a gente fala de reação de retorno do tecido subcutâneo, o que gera? É uma vermelhidão local, é uma coceira, que pode espalhar um pouquinho no glúteo, mas no local da aplicação ou por perto. Qualquer reação que fuja disso, aí já tem que analisar se realmente pode ter sido uma reação alérgica, porque o paciente ele pode apresentar uma alergia e não saber que tem alergia. Essa da coxa dói bastante. Essa eu nunca apliquei, não. Você fala por que não faz a prega no glúteo? Porque se você pega ali no glúteo mesmo e faz uma prega, você não está pegando o músculo, você está pegando o tecido adiposo, você está pegando somente a via subcutânea. Lembra da aplicação na via subcutânea que a gente faz uma preguinha? E aí você vai estar realizando a aplicação do ativo diretamente no tecido subcutâneo, que vai gerar uma inflamação ali local. Então pede pra ela deitar. Não, o ácido alfa-lipoico, ele vai nessa embalagem porque ele é fotossensível. Não dá, velho. Mas o termo de não dá, infusão, passei uma semana também é rápido. O soro ajuda muito na estabilização, então não precisa se preocupar em cobrir a bolsa. Mas ele vai nessa embalagem pensando nessa fotossensibilidade. Mas eu não consigo prestar atenção, gente. Isso aqui é uma coisa muito importante. Pediram para repetir sobre isso ml aqui de é uma soro. aula pra mim poder fazer essas medicações. Coisa que pode dar qualquer tipo de reação. Até 10 ml de soro, a gente utiliza a bolsa de 100 ml, 10% de volume. Se você tem acima de 10 ml até 25 ml, a gente vai usar o soro de 250 ml. Acima de 25 ml, eu não sei. Seria o ideal utilizar o soro de 500 ml ou dividir o volume em 2 soros. Fiz a pergunta, a mulher respondeu, eu não consegui anotar. É difícil, assim. Então, continuando, isso aqui é um resumo de tudo que eu falei até agora: ordem de pH, proporção 10% do volume das ampolas na bolsa de soro, infusão de 40 a 50 gotas por minuto. Se a evolução for positiva, pode chegar a 100 gotas por minuto. Se o paciente tiver qualquer desconforto, qualquer sinal de reação, reduza ou feche o gotejamento e vamos avaliar o que pode ter acontecido, como proceder. Nas aplicações intramusculares, aquela agulha de 30 por 0,7 ou 30 por 0,8. Se possível, paciente deitado para aplicação, para ficar relaxado. Não sendo possível, faz aquela dica que eu dei do paciente encostar na parede e relaxar a perna. Depois que retira a agulha da aplicação intramuscular, pressione ali por 20, 30 segundos e orienta o paciente a não sentar por aproximadamente 10 minutos no local da aplicação, para não ter um retorno mesmo no tecido subcutâneo. E instruir o paciente que o local da aplicação intramuscular ele pode ficar dolorido. E em caso de vermelhidão, de coceira, ele entrar em contato com vocês, porque vocês vão orientar ele a como resolver. Em caso de coceira, que vocês vão orientar? Pomadinha antialérgica no local, para amenizar a coceira e orientar o paciente a não coçar de jeito nenhum, porque senão vai espalhar a reação. E alternar compressas frias e compressas mornas
para melhorar a absorção do ativo, para aumentar essa absorção. Quando a gente fala de infusão endovenosa, um dos ativos mais utilizados aí, que os pacientes têm uma maior carência, é de ferro, né? A famosa ferritina baixa. E a gente trabalha hoje com a carboximaltose férrica. É um ativo com uma dosagem de 500 mg em 10 ml. Esse aqui é um caso de exceção em que a gente indica a bolsa de 500. Por quê? O ferro ele tem que ser sempre isolado e ele pode causar algumas reações de dor de cabeça, tontura, fadiga e até reações alérgicas. E quando a gente aumenta a diluição do ferro, a gente acaba reduzindo as chances do paciente ter uma reação. Por isso que, apesar de ser 10 ml, a gente vai indicar a bolsa de 500 ml de soro. Ele vai ser feito sempre isolado e pode acontecer alguns espasmos ali na região do acesso. Administração sempre lenta. O ácido alfa-lipoico, a gente falou dele até agora, a ampola dele é 24 ml, então ele vai ser feito em bolsa de 250 ml. A 500 ml, se você quiser ele mais diluído, primeira sessão, por exemplo, para evitar uma reação. Sempre isolado, não é compatível com outros ativos e, igual mencionei, ele pode causar uma hipoglicemia, o paciente pode sentir mal-estar. Tenha sempre por perto um biscoitinho, uma balinha e pergunte se o paciente se alimentou pelo menos 2 horas antes de realizar a infusão. Vou dar uma olhadinha no chat. Uma ampola de 10 ml de ala, posso, por exemplo, diluir no soro de 250. Pode diluir sim, em 10 ml no soro de 250 ml. Ele vai ficar mais diluído, não tem problema algum, não interfere em nada. Só ajuda aí para, se for a primeira sessão do paciente, ele não apresentar nenhuma reação. Mas você pode fazer esse volume na bolsa de 100 ml com gotejamento lento. Também é uma abordagem. Não sei demais. O ácido de metileno é um dos ativos exclusivos endovenosos também. Ele tem uma coloração muito forte, por isso que ele vai ser feito sempre isolado, porque ele não tem boa compatibilidade com outro... Oi? Tamires, aqui é a enfermeira Juliana. Deixa eu só te perguntar novamente sobre o ferro por 1 e o nori por 1. A diferença deles dois. Qual dos dois precisa manter na geladeira e qual que não precisa? Então, hoje de ferro, a gente só tem disponível a carboximaltose férrica, que é equivalente ao ferrinjex, que tem no mercado. Sim. É a mesma matéria-prima. Ele não precisa ser refrigerado. É porque o que a gente usa aqui na clínica, aqui em Palmas Tocantins, é o ferro por 1. Esse é equivalente ao nori por 1. Não, se você ver... marca nova. É ferro por 1 e nori por 1. Se você ver a composição deles dois, são iguais. Só que quando eu vou na farmácia, a farmácia fala que o nori por 1 tem que manter na geladeira e que o ferro por 1 não. Entendi. Isso vai muito do desenvolvimento. Entendi. O nori por 1 realmente ele precisa ser armazenado, mas em relação a outros ferros, nem sempre vai precisar. Então, é melhor você seguir a orientação da farmácia, manter um na geladeira, o outro não. Entendi. E outra dúvida. Sobre o ferro por 1 ou o nori por 1. Ele é fotossensível, né? A gente tem que proteger só a bolsa de soro ou o equipo também tem que ser fotossensível? Porque, pelo que eu estive lendo, saiu um artigo, não sei se foi em março de 2024, informando que nas novas... bula informa que a proteção agora pode ser só na bolsa de soro. O equipo a gente não precisa mais usar o fato sensível. Isso confere? Então, essa relação de utilizar para tampar a bolsa de soro, a gente não indica. E nem é todo lugar que utiliza. Por exemplo, quando eu fiz infusão do nori por 1 uma vez, há um tempo atrás, não utilizaram tampar a bolsa nem a bolsa. Tampar nem a bolsa de soro. Porque o tempo de infusão ele é rápido, então não dá tempo para perder estabilidade. Então é muito
É claro que a medicina ela está sempre Pois é. em constante mudança, Pois né? é, Sempre sai uma coisa nova. eu fui fazer numa paciente, ela era médica, né? E Uhum. aí eu tampei só a bolsa de soro e não utilizei o equipe fato sensível. E ela veio me relatar, mas tem que estar usando por conta né, da eficácia, não sei o que. Eu expliquei para ela, olha, tem um artigo que foi publicado em março de 2024 informando que a gente tem que fazer a proteção só apenas do soro, não do equipe. Ela não saberia disso, eu também não sabia. Eu vim ver, né? Fui estudar para saber. Uhum. Porque tem muitos, a gente atende muitas médicas, a gente atende muito enfermeiros, entendeu? Então, assim, Que claro que questiona, né? a pessoa ela É tem uma normal. sabedoria maior, né? É normal isso, porque às vezes a pessoa ela estudou, viu uma vez e acaba levando aquilo como crença. Mas a medicina está em constante mudança, então pode sair Sim, novos artigos o tempo está todo. mudando o tempo E todo, aí, né? exatamente. E aí você fez certo, você apresentou o artigo, você leu e defendeu aquela utilização. É até no Corém que Exatamente. publicou, Sim, mas e tá o bom. soro ele atua muito como um estabilizante. O tempo de infusão é muito rápido, então não é a nossa indicação aqui é que não precisa mesmo de proteger a bolsa. Tá bom. Até E, porque é bom você visualizar. sim, sobre o ácido alfa-lipoico, aqui a forma que a gente administra ele é se a gente faz só 300 miligramas, a gente faz no soro de 100. É correto fazer as 600 miligramas no soro de 250 ou pode ser no soro de 100 também? Esse caso, o 300 miligramas, uma ampola, pode ser sim no soro de 100. Já o de 600 miligramas, ele tem um volume muito maior, de 24 ml. Então tem que ser na É. bolsa de 250 Ah, ml. então tá certo. Tá Tá certinho. certo. E outra coisa, muitas dúvidas. Hã? Outra coisa, Imagina. nos protocolos sempre vem constando para a gente fazer o ácido alfa-lipoico primeiro, antes do próximo protocolo. Ele sempre tem que ser primeiro? A gente gosta de iniciar com ele. Se possível, não fazer uma segunda bolsa no dia. Deixar para realizar no outro dia, no dia Ah, então. seguinte. Então fazer a bolsa de 100 com o ácido alfa-lipoico no dia e o E protocolo no de- outro? Isso, porque o ácido foliar ele tem ação quelante também. Então, se você faz uma segunda bolsa com vitaminas, minerais, você está correndo o risco de quelar a segunda bolsa, mesmo que Hum. numa porcentagem pequena, Ah, vamos dizer entendi. assim. É, isso eu não sabia, viu? Aqui o que a gente sabia, eu, mas a doutora, é que a gente tinha que fazer primeiro o ácido alfa-lipoico e depois só trocasse a bolsa de soro pro próximo protocolo. Uhum. Quando o paciente não tem disponibilidade nenhuma de retornar no segundo dia para fazer a segunda fase do protocolo, a gente indica pelo menos passar umas 50 ml de soro puro no acesso Antes antes de, de fazer a próxima antes de, bolsa de soro de protocolo, né? exatamente. Ah, tá bom. Quando eu estava falando do azodimitileno, ele é um ativo mais sensível, ele tem muitas contraindicações, então esse é aquele ativo que é muito importante você fazer a anamnese no paciente para verificar se ele faz uso de algum medicamento que vai ter interação ali com o azodimitileno. Diluição maior, em bolsa de 250 ml, para evitar reações. E vocês E têm o devido azul a... de metileno, Tamires? Nós temos. Ah, bom saber. Precisamos aqui para uma cirurgia e estamos correndo aqui em Palmas, não tem. Não, nós temos sim. Pode Hum, chamar sua consultora que então ela tá vai te bom. apresentar nosso azul de metileno. Então tá bom. E quando a gente fala ali de triptofano, GABA, piracetam, vitamina C, todos esses ativos podem ter ali uma elevação de serotonina, principalmente triptofano e vitamina C. E então é necessário verificar se faz uso de algum medicamento também.